Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje estamos gravando aqui no Estúdio Leste. Depois da reforma é a primeira vez que a gente volta a gravar aqui, né, gente? Tá muito legal, o ambiente muito bom. Então, hoje comigo está, do meu lado, Gustavo Gurgel, na minha frente, Igor Figueiredo e André Meira. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E dá uma força lá para o Estúdio Leste, acesse as redes sociais deles também, estúdio.leste no Instagram. Hoje vamos falar do cinema pós-pandemia. Como sabemos, os cinemas estão fechados há 4 meses. Não existe um valor estimado quanto o cinema deixou de ganhar nesse período, pois depende dos lançamentos dos filmes, depende de qual filme vai ser lançado, né? Porém, segundo Ricardo Defini, presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras de Cinema, em uma entrevista que ele deu para o jornal Valor Econômico, ele falou que nesse mesmo período do ano passado foram arrecadados o valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que representam 64 milhões de espectadores. Na mesma entrevista, a Patrícia Cota, que faz parte do movimento Juntos pelo Cinema, disse que o movimento fez uma pesquisa com 27 mil pessoas, com idades entre 16 e 65 anos, e descobriram que o cinema ficou em segundo lugar das que as pessoas querem fazer quando voltar a pandemia. Ela perdeu somente para o pessoal que quer fazer atividade ao ar livre. Então, gente, vocês podem ver que o cinema ainda está em alta. Então, o que vocês acham disso, meus amigos? Bom, pessoal, feliz de estar aqui, viu? No Estúdio Leste, novo estúdio, reformado. É um prazer mesmo. E aí a gente agradece o pessoal do canal, dos Pensadores Desorientados, de ter essa parceria com o Estúdio Leste, né? Que já é um sucesso, não é verdade? Então, o cinema, na minha opinião, é uma das prioridades de fato. Viu, Ricardo, André, Igor? Eu tenho sentido muito falta do cinema nesse período de pandemia, né? Tem outras coisas que a gente deixou de fazer durante a pandemia, infelizmente, em função do isolamento social. Mas o entretenimento, eu acho que é o que faz mais falta, né? Você sair com os amigos, você ir na casa dos seus familiares, passar um final de semana em algum lugar diferente. Mas o cinema, para nós que somos formados até em relações internacionais, né, ele é muito relevante para a gente fazer estudo de caso das coisas. Dois dos nossos primeiros programas, inclusive, a gente falou sobre cinema, né? Assistam, exatamente. Só retroceder lá nos primeiros programas vocês vão achar, mas a gente promete voltar a esse assunto, porque no Brasil hoje em dia está tendo tantos temas importantes, né, tantos temas urgentes que a gente tem colocado a discussão disso em primeiro lugar. Mas voltando ao nosso tema de hoje, é um setor econômico que movimenta um volume significativo de dinheiro, como o Ricardo mesmo falou, né? E o fato é que, tão logo isso retorne, a gente sabe que tem um volume muito grande de produção cinematográfica que está com a produção parada, exatamente em função da pandemia. E tão logo essa situação se resolva, eu acho que tudo isso vai voltar ao normal. E movimentando recursos, movimentando a economia, o cinema brasileiro, importante inclusive. Vamos debater um pouco mais isso aí, e principalmente aí fazer uma conjectura do que vai ser o cinema depois da pandemia. Ok? Gustavo falou muito bem, Gustavo, sobre a questão da nossa área, mas eu acho que todo mundo gosta de cinema, né? Quase todo mundo, pelo menos. Tem alguém aqui que não está sentindo falta? Não, acho que todo mundo. Todo mundo doido, né? Interessante a gente ver como que mudou a questão do streaming, né? Nesse período. Como que a Netflix, por exemplo, começou a arrecadar mais. Só no primeiro mês a Netflix aumentou a renda deles em 36 milhões de dólares. É muita coisa, né? Mas eu não troco cinema. Não sei se vocês trocam cinema por ficar em casa. Tem filme que, para mim, precisa ser no cinema. Não sei se vocês têm essa visão também. Concordo. Faz a diferença. Faz. É diferente, cara. Para mim, precisa. O Ricardo falou no começo sobre o valor 1 bilhão. Isso no Brasil, Ricardinho? Isso no Brasil, 1 bilhão e 100 milhões. Ano passado, a gente teve um filme que bateu mais de 1 bilhão. Um filme. Isso, obviamente, né, a nível mundial. O Vingadores. Cara, imagina o tanto de dinheiro que isso deixa de arrecadar no mundo e o tanto de gente que deixa de ganhar dinheiro também, né? Porque é muita gente envolvida em cada produção.
Então, provoca muita renda indireta, né? Empregos indiretos. Não, se a gente parar para ver, cara, no final de cada filme, o tanto de nome que aparece é absurdo, muita gente envolvida numa produção. Então, deixa de entrar. A gente está vendo em todas as áreas. E só na produção, né? Só na produção. Só na produção. Fora o pessoal que trabalha ali nas agências de cinema e tudo. Então, na economia mundial está muito afetada, né? A gente vê que essa área de cinema também muito afetada. Vamos debater um pouquinho sobre isso aí, que é interessante. Primeiro eu queria destacar assim, a minha alegria e felicidade da gente estar podendo aqui estar reunido novamente após esse período. A gente que vinha já fazendo os programas, todo mundo à distância. Então, minha felicidade de estarmos juntos. Esperamos que não venha segunda onda nem nada aqui no Brasil, que a gente continue gravando aqui no Estúdio Leste, que está excelente. Lembrando que a gente está em Belo Horizonte, que é uma cidade que está com uma capital, principalmente, né, que está bem controlada. Então, por isso que a gente está aqui, mas com todos os cuidados. Então... Isso, com certeza, respeitando todas as recomendações. E tanto é que a gente demorou até um pouco, né, a gente vinha discutindo essa possibilidade de já antecipar e ainda não era o momento certo, mas hoje estamos aqui e certamente vamos continuar, né, ao longo do tempo, que esse Covid já vai passar. Vai passar. Mas essa questão de cinema é interessantíssimo, né? Como que é um prazer, o lazer das pessoas em estar, né, podendo ir ao cinema, ver ao cinema. E isso eu acho que com a pandemia, com o isolamento, uma das primeiras ações das empresas operadoras foi exatamente liberar de graça o acesso aos filmes, aos cinemas, dos canais que são apropriados para isso. Então, é um tema que, assim, todo mundo, lógico, talvez tenha aqueles que não curta, que não veja, mas eu não tenho uma pesquisa para falar, mas certamente acredito que seja a minoria. Então, tem também essa jogada estratégica por parte das operadoras, como próprio questões de streaming que o André falou. Então, eu vejo que isso daí está, né, intrínseco dentro da veia do ser humano de curtir, de assistir, para sair um pouco, né, dessa arte, para sair um pouco dessa nossa realidade que não tem sido fácil, certamente, para muitas pessoas. Então, eu acho que a retomada do cinema e o novo cinema, a gente já começa a ver alguns movimentos respeitando essa questão da Covid, até aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Já se criaram alguns eventos drive-ins, né? Que as pessoas dentro do carro, com seus familiares, ainda têm acesso. Então, assim, cinema é vida, é uma alegria da pessoa se desconectar do mundo real e viver ali aquele assunto. Então eu acredito que é primordial o cinema na vida das pessoas. Aí agora eu fico imaginando como será o novo normal para o cinema, né? Porque ali o ambiente que a gente está acostumado são as fileiras, geralmente 3 fileiras, né? Uma do lado da outra, e tem ali uma certa aglomeração. Hoje a gente já vê alguns movimentos, não sei se vocês viram, mas na área de caminhões, de ônibus, produtor, uma marca nacional que faz, eles já começaram a fazer os ônibus diferentes, com apenas 3 cadeiras, uma numa lateral esquerda, uma no centro e uma na lateral direita, ou seja, dando espaçamento. Já tem produção desses novos veículos. Então eu fico imaginando, será que novos cinemas eles vão fazer com esse espaçamento também? Será que vai mudar? Será que o drive-in pega de novo? Ou o drive-in? Eu não tenho interesse. Então eu acho assim, que são temas que vai ser interessante a gente tentar talvez fazer um brainstorm aqui, para gente, o que a gente imagina de como vai ser pós-pandemia. E também se talvez vai alterar a infraestrutura do que a gente conhece do cinema atual e das salas de cinema, né? Vamos ver. Bom, então pegando um pouquinho que cada um de vocês falaram, eu vou falar algumas coisas que eu li sobre o assunto. Para começar, eu vou comentar a questão do que vocês falaram sobre o novo cinema pós-pandemia. A Patrícia, que é do movimento Salvo pelo Cinema, Juntos pelo Cinema,
eles estão com um projeto junto com alguns governantes para poder ver como é que vai ser o cinema após a pandemia. Uma das questões é que o próprio sistema vai bloquear as cadeiras, então o cinema vai continuar sendo da mesma maneira. Então, por exemplo, o André que é pai e a Isabela, o André, a Helena e a Isabela querem ir no cinema, eles pegam a cadeira 1, 2, 3, automaticamente o negócio já bloqueia 4 a 5. Não deixa vender, né? Não deixa vender. Então, o cinema vai continuar da mesma maneira, justamente para não perder essa questão. Porque como é que um pai vai colocar um filho 3 cadeiras na frente? Se ele olhou pro lado, o filho foi embora. O André sabe como é que é, o Igor também. Menino, eu não vou deixar quieto. Não tem jeito. Então, é uma das coisas. Hoje a gente tem, no Brasil, existem 150 exibidores de cinema. 150 empresas exibidoras de cinema, segundo a federação. Então, essas empresas que fizeram a questão do drive-in, eles falaram que não foi viável financeiramente. Não teve o retorno que eles queriam. Lançar mais 2 debates aqui que eu acho interessante. Ricardo, eu acho que foi até pouco divulgado, né? Aqui em BH teve alguma coisa? Vocês ficaram sabendo? O Igor comentou aqui. Teve aqui? Teve. Aqui em BH, eu fiquei sabendo em Nova Lima. Nova Lima. Tinha um projeto em Contagem, tinha um projeto para fazer em Contagem, mas não saiu do papel. Eu, por exemplo, não fiquei sabendo. Eu também não tenho interesse, não, pra falar a verdade. Eu quero até comentar isso mesmo. Olha só pra você ver que engraçado, porque eu tive pessoas, amigas que foram e falaram que acharam o preço caro. Isso, então, isso que eu queria comentar que o Igor falou. Isso deve ter que eu queria falar. Descontado, né? Pessoal, o Igor e o André comentaram 2 coisas aqui antes que eu estou de pleno acordo. Até brinquei com o Igor aqui falando que eu ia discordar dele, mas na verdade não. Primeira coisa, eu acho que essa experiência do drive-in, de se assistir filme dentro de carro, para mim é descartável. Para mim também. Eu não acho que isso seja interessante. Ah, Gustavo, mas você foi? Não fui e também não tenho interesse de ir. Porque a experiência sensorial que o cinema permite pra gente você não sente isso dentro do carro. Não, nem. A não ser que você tenha um subwoofer dentro do seu carro, né? Falando da experiência sensorial, uma coisa que eu ia falar também, nessa pesquisa que eu falei mais cedo, eles pediram para o pessoal listar por que eles querem voltar ao cinema. O que era a diferença entre o cinema e o stream. Todas as respostas foram a experiência. Pois é. Não é só o som e a imagem, é a experiência do tremor do cinema, daquelas músicas que vêm de uma hora para outra e te assustam, principalmente num filme que que vai te passar muita experiência de sentidos, um filme de terror, um filme de suspense, ou um filme até mais sensível, né? Um filme de amor ou coisa do tipo. Tudo isso faz... A experiência do cinema, na minha opinião, ela passa inclusive na pele da gente. Então, eu não tenho nenhum interesse de... eu, como cidadão, como uma pessoa que assiste filme, que curte filme, eu não tenho experiência de financiar esse tipo de produção. Produção não, né? Esse tipo de execução de filme, de exibição. Não, e hoje eu prefiro o cinema normal mesmo, convencional. Existem até novos métodos, para você estar falando, por exemplo, da questão sensorial, aquelas cadeiras XD. Já viram? Sim, tá vendo? Eu particularmente não gosto, mas algumas pessoas gostam. Pagam mais caro para sentar na cadeira, porque a cadeira tem, você falou, por exemplo, a questão sensorial da pele. A cadeira treme de acordo com o que está acontecendo ali. Estimula os seus sentidos corporais todos. Então, para quem gosta, por exemplo, desse tipo de cadeira, é descartável. Não vai aceitar esse ambiente de assistir filme dentro de casa. Esses cinemas premiums, né, que aqui em BH acho que só tem no Pontei, que as cadeiras são... Tem gente que gosta de assistir nesse tipo de... Não tem essa experiência em casa e gosta de assistir assim. Já foram lá? Não, nunca fui, não. Experimentem. É uma outra coisa, cara. Tem garçom dentro da sala de cinema. Eu queria falar, você é servido, né? Tem garçom. Você tá como você entra, tá no restaurante. Você entra, faz o seu pedido antes do filme e você é servido durante. Eu já entrei com balde de cerveja. Eles te dão um balde de cerveja. Tá vendo? Vejam bem, não é só o filme. Toda uma experiência que envolve o assistir o filme. Sim. E por último, até passar a palavra para vocês aí, pra gente comentar, eu achei muito caro. Quando eu fui pesquisar o valor de você parar o seu carro num estacionamento e assistir um filme ao ar livre, eu achei extremamente proibitivo o valor. Ah, Gustavo, mas você o valor é por veículo. Aí quando você, por exemplo, divide por pessoas, está dentro do veículo, pode ser que compense. Mas aquele valor não paga a ausência da experiência sensorial que você tem dentro do cinema.
Então, eu acho que, infelizmente, não vigorou, não deu resultado, Ricardo. Acredito que seja em função de uma primeira experiência que as pessoas que são mais aficionadas no cinema devem ter ido para poder experimentar e devem ter visto que a experiência não foi a mesma. Quando vocês estão assistindo um filme dentro da casa de vocês, é a mesma coisa do cinema? Não, não é a mesma coisa. E eu acho que tem muita gente que foi também pela experiência, porque a gente, pelo menos eu acho que, não sei, acho que nenhum de nós nasceu na época do drive-in. Na época que o cinema era exibido assim. Talvez o Gustavo. É bem o André me passou a experiência. Bem eu já vinha de antes. Então teve muita gente que foi pela nostalgia e teve muita gente que foi pela curiosidade. Você está tocando um assunto aí que eu estava pensando exatamente isso. A gente caminha para questões de evolução. Você vai melhorando. Ok, veio a pandemia, se criou, teve que pensar de um modus operandi para poder assim, respeitar as restrições do que tinha. Mas a gente retrocedeu. Drive-in entendeu? Do início da década. Acho que é 70, 80, né? É dessa época, não sei. Então, dentro desse período, eu talvez diria até um pouco antes. Então, ok, é um quebra-galho, porque o momento pede que não se vê. Então, cinema, sétima arte, toca coração, na pele, igual sensação de música, né? Tem todo um efeito. Adorei a comparação. Foi muito bom mesmo. E aí, ok, ninguém quer viver sem o cinema, vamos dar um jeito. Você volta ao passado para não perder esse momento. Então, só fazendo o encaixe do que o Ricardo citou bem, eu acho que é isso. Então, não tem como prosperar uma coisa que a gente já viveu antes. E que já tem uma nova maneira de viver a experiência. Nova maneira, E a comparação que o Igor faz aqui com a música entra no que você perguntou. Você assiste o filme em casa, igual você assiste no cinema? Você tem a mesma experiência. Você escuta música em casa como você escuta em um show? É diferente. Falando um pouco de streaming, são duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, o Oscar lançou uma nota falando que vai aceitar filmes em streaming. A partir de agora, né? Porque os filmes que bom, né? Porque a academia tem sido tão conservadora com o streaming. Os filmes que entraram no Oscar no passado de streams, eles tiveram que estrear em pelo menos uma sala de cinema. Que foi o caso Dois Papas, o Irlandês e outros mais. E outra coisa que eu queria citar do streaming, o que aconteceu? A Warner ia lançar Troll 2 em uma semana depois de que aconteceu a pandemia. Então, o que eles fizeram? Eles mantiveram a data de estreia. Eu não sei se lançaram no Brasil. Eu acho que foi só nos Estados Unidos e Canadá. Eles lançaram o filme para poder ver na televisão. Então você alugava o filme. Você podia ficar com o filme durante algumas horas, acho que era 24 horas, você alugava o filme, que era o mesmo preço do ingresso do cinema. Mesmo preço. E eles tiveram uma ascensão absurda. Tanto que eles falaram que a partir de agora todo filme que o dia que estrear no cinema vai estrear no stream. Legal. Só que, o que acontece? A rede de cinemas IMC nos Estados Unidos falou que se a Warner fizer isso, ela não compra mais filme da Warner. Cara, isso vai ser muito complicado, porque, imagina só, antes de você comentar isso, eu estava pensando aqui o seguinte. Primeiro que a gente vai ter um encavalamento de filmes. O tanto de filme que era para ter sido lançado nesse período... Que estão engavetados para lançamento. Engavetados. Então, na hora que lançar, vários filmes vão ser lançados. Lembrando, André, que você está falando aí desse encavalamento de filmes, mesmo se o Brasil abrir hoje os cinemas, ele não vai poder estrear filme nenhum, porque nenhum filme é estreado só no Brasil. Eles vão esperar abrir nos Estados Unidos, Canadá, nos mercados mais potenciais, para poder estrear filme. Por exemplo, Mulan. Eles não gastaram bilhões no Mulan para poder estrear só no Brasil primeiro. De forma alguma. De forma alguma. Então, a gente, por mais... Esse encavalamento vai ocorrer até quando, pelo menos, os cinemas onde tem um público maior abrirem. Antes disso, nenhum não vai ser lançado. Não, nós somos o mercado periférico do cinema, né? Sim. Nós somos o mercado periférico. A gente está há anos-luz dos Estados Unidos e China. Tanto de consumo dessa arte, como de produção dessa arte. Sim. Um bom tema. Agora, essa questão, né, continuando, a gente tem aí vários filmes para poder ser lançados ainda. Vai ter esse encavalamento de filmes para poder assistir. Imagina você pegar tudo que está parado durante 4 meses e lançar de uma vez. Não vai ser lançado de uma vez, provavelmente eles vão refazer a programação deles para poder
um filme não entrar junto com outro, vamos dizer, concorrente. Não comprometer receita. E também ficou parado a produção. Então eles precisam também aproveitar. Mas entra novamente a questão da crise financeira, porque na hora que o cinema voltar, como que vai acontecer? Exatamente. Tanta gente que perdeu emprego, que teve redução de renda, isso vai dificultar demais. Sim, em vários campos, até mesmo no cinema. Porque vocês sabem que no cinema, nas gravações, a maioria das pessoas não são contratadas da Warner, da Disney, elas são freelancers, elas são contratadas por projeto. Então, o cinegrafista por projeto, o produtor, o roteirista. Lá nos Estados Unidos eles têm sindicatos muito fortes, né? Até que teve em 2008, teve a greve dos roteiristas que param um monte de coisa. The Office foi parado não sei quanto tempo, várias séries, vários filmes tiveram pararam no meio das gravações por causa dessa greve. Mas lembrando que todos lá imagina como é que deve estar lá a questão que são os maiores mercados produtores, eles estão sem parados, o pessoal não está recebendo também. Não, o impacto, se aqui a gente já está falando na casa de 1 bilhão e pouco, lá você pode multiplicar por 10, certamente. Lá cada filme faz... Tem um debate quando a gente está assistindo ou lendo um debate sobre economia, por exemplo, nos jornais, esses especialistas em economia e em políticas públicas pós-crise, né, geralmente eles dizem que a última coisa a voltar aos conformes, aos seus lugares, depois de um período de crise severa, é o emprego, né? Nós aqui valorizamos o trabalho e a produção da arte, mas analisando friamente, de forma racional, tão logo essa crise acabe, a crise sanitária e a crise financeira que acabou derivando dela, já vinha no Brasil, por exemplo, uma de antes, né, que piorou em função da pandemia. Isso que você falou é interessante, André. Tão logo as pessoas comecem a recuperar suas rendas, a prioridade é colocar os compromissos atrasados em dia. Sim. Qual que vai ser o espaço do consumo de arte na renda dessas pessoas daqui a 2 anos, partindo do pressuposto de que essa pandemia se arrefeça ao final deste ano? Infelizmente, é baixíssima a chance. E você vê que esse movimento da Warner é exatamente isso. Para ela ganhar um espaço, porque ela tem as concorrentes, né, que é a Amazon e a Netflix, ignorando salas de cinemas, etc. Porque as pessoas também, vai vir uma vacina, mas não é todo mundo que vai ainda se sentir confortável de sair de casa. Então ela já percebe que certamente ela vai ter um impacto também de bilheteria, mesmo fazendo novos lançamentos. Então ela já começa a criar uma briga com esse setor, que ele já está fragilizado, mas em detrimento do seu interesse próprio, né? Que agora é interessante a gente comentar isso, porque teve uma ascensão de assinaturas, pelo menos, na Netflix no Brasil. Teve. No mundo. Né? Porque, de uma certa forma, se você analisar o valor de uma mensalidade básica do Netflix, por exemplo, que eu acho que está em R$ 29,90, se não me engano, por mês. A básica, eu acho que é. Isso. A maior, eu sei que eu pago 45, que a minha é aquela de 4 telas. De 4 telas. A minha também é 45. O que acontece? Só uma lembrete que essa de 45, além de você poder ter 4 telas, você pode ter imagem 4K em vários filmes. Exatamente. E isso, pra gente que gosta, é um aumento. É uma experiência, exatamente. Então, o que de fato acontece? O valor de R$ 29,90, se você for comparar essa despesa, por exemplo, mensal, e com uma carta enorme de filmes e séries, que inclusive as séries da Netflix são excelentes, na minha opinião. Esse valor, em comparação, por exemplo, com a renda média brasileira, ele tanto não é significativo, não é tão severo em termos de comprometimento de renda, que a Netflix teve um aumento de assinaturas no Brasil. E agora a Netflix vai ter uma diminuição, ou não sei o que vai ser, né? Porque eu acredito que não, Ricardo. Sabe por quê? Porque existe um aumento muito grande de despesas em função da pandemia. Sim, mas né? sabe o que acontece? A Disney lança o Disney Plus em novembro. No Brasil? No Brasil. A Disney lança o Disney Plus em novembro. Ou seja, todos os filmes da Marvel, Disney, Star Wars, tudo sai da Netflix. Okay. E vão ser upados lá para a plataforma. Na verdade, já estão saindo na Netflix, inclusive a Amazon já pegou vários filmes. Também vai sair. A Amazon, por exemplo, entrou no mercado brasileiro com assinatura mensal de R$ 9,90 e não derrubou a assinatura mensal do Netflix. Mas é porque ainda a Amazon não é concorrente da Netflix em dois aspectos. Não, ok. Catálogo e valor. Porque o valor da Amazon, cara, é de rir.
streaming. É R$ 9,90. É R$ 9,90 por mês. Fora outros benefícios que a gente tem. Eu assino a Amazon, tem outros benefícios. Né? Não, essa briga de streaming, ela... Mas eu digo assim, eu estou analisando o forte. primeiro momento. Porque existiram muitas notícias na época da vinda da Amazon para o Brasil, ao valor de R$ 9,90, de que isso ia derrubar, ou ia reduzir a carta de ofertas de filmes da Netflix, ou então a assinatura ia ter um impacto, uma redução para ganhar competitividade. Isso não aconteceu, pelo menos por enquanto. Aí eu concordo, porque foi a questão dos filmes, aí entra na briga de compras, né? Quem paga mais pelo filme? Sim. A Netflix pode pagar um valor, a Amazon pode pagar um valor, então os vendedores, né, a Warner, a Disney na época, Fox, elas vão vender para quem paga mais. Então a Netflix estava conseguindo ganhar, porém agora a Disney lançou o dela. Lançando o dela, os filmes dela vão sair de todas as outras e vão ser só no dela. E lembrando que a Disney é Star Wars, Marvel, Pixar. Então, e além dessas produções cinematográficas, a Disney, assim como a Amazon e Netflix, vai vir, já tem, né, nos Estados Unidos, produções próprias que são para o streaming e produções fortíssimas, porque são ligadas ao universo da Marvel do cinema. Exatamente, Falcão e o Soldado Invernal vai ser só mais o Loki. Feiticeira Escarlate. WandaVision, né? Mas eu, por exemplo, não sei se vocês concordam. Eu acho que eu também sou assinante da Netflix, mas eu acredito que, para mim, a assinatura do Netflix ela tem muito mais valor pela produção própria. É isso que a Netflix começou a ganhar nesse aspecto. As produções da Netflix próprias estão espetaculares. Sim, inclusive o filme O Resgate, com o Chris Hemsworth, que é o famoso pelo papel do Thor na Marvel, o filme arrecadou muito dinheiro. Eu não sei nem como é que eles fazem com a arrecadação. Como que eles fazem esse cálculo? Porque você paga a mensalidade, está tudo ali dentro, né? Como é que rateia isso? Mas, tem patrocínio, tem... o filme teve muita coisa, muita gente assistiu, e eu, cara, pra quem é fã de filme da década de 90, 80, estilo Rambo, esse filme é sensacional, não sei se vocês assistiram, esse filme é sensacional. E a gravação, né, é contínua, sem cortes, dá aquele... E as cenas de ação... Parece que você está imerso, né? Parece que você está lá dentro. Não, aquelas cenas de ação que a gente sente falta de ver. Isso foi o perfil de gravação de 1917. Sim. Devido às proporções ali. É o perfil, é o conceito, mais ou menos. Mas eu acho que a questão do streaming, assim, lógico, já existe, as pessoas... Mas eu acho que não assim, eu acho que vai andar em conjunto. Lógico, tem sim alguns filmes exclusivos que vai ser do streaming, etc. Mas eu acho que a experiência do cinema, ela ainda ela vale muito para muitas pessoas. E o cinema não é só você entrar dentro da sala de cinema e ver. A experiência do cinema é você entrar, pegar seu balde de pipoca, pagar caríssimo um balde de pipoca, Isso tudo conta para muita gente. Cara, nós somos mineiros, né? A gente tá falando de cinema, em vez de estar com pipoca, nós estamos aqui com pão de queijo, não pode faltar. Mas todo esse contexto, essa experiência, eu acho que ainda a gente não tem como desmembrar disso. Mas o que eles falam, por exemplo, nessa mesma pesquisa que eu citei lá no início, hoje a gente é o público misto. Nós somos considerados, a nossa faixa etária é o público misto. Que alguns filmes vai preferir vir no stream e alguns vai preferir ver no cinema. É o meu caso. Não vai ter aquela guerra. Porém, o público-alvo do cinema hoje é na idade de 16 a 24 anos, que para eles é a principal fonte de entretenimento, é o cinema. Porque a gente consegue ver, o André, o Igor, eu, o Gustavo, a gente vê em família. Vamos sentar todo mundo, vem família. O jovem, ele quer ver com os amigos, então ele não consegue ver streaming com os amigos. Então, olha outra experiência do cinema, da companhia, dos amigos, do sair de casa. Eu fui ao cinema sozinho uma vez na vida. Eu estava muito ansioso e não tinha ninguém para poder ver o filme comigo. Eu fui uma vez. Sempre adorei. Na época a gente fazia faculdade, quando eu saía mais cedo do trabalho, eu ia direto para a faculdade. E como a aula ia demorar a começar, eu ia para paragem, assistia o filme e voltava para a aula. Então eu vi algumas vezes, mas era quando eu era dispensado mais cedo. Agora você revela isso para nós, né? Eu chamava a gente, né? Mas eu chegava muito cedo. Eu morava do lado, era só chamar que eu ia. Mas vejam bem, a questão do cinema. A experiência, por exemplo, da série, do maratonar uma série de 3 temporadas, 10 episódios cada um, isso eu penso que seja proibitivo para o cinema.
Você não consegue. O cinema vai começar a exibir, por exemplo, uma série e toda semana vai ser exibido, naquela semana vai ser exibido um episódio daquela temporada. Tira a sua liberdade de assistir a hora que você quiser. Sim. Tá vendo? Então, veja bem, a produção, por isso que essas empresas de streaming estão ganhando exatamente na produção própria. Porque a carta de filmes mesmo, aquela pessoa consegue de outras formas. Ela pode ver no cinema, se for às vezes um filme que foi lançado há poucos meses, por exemplo. Existem alguns reprodutores, algumas empresas de streaming, por exemplo, que estão exibindo filmes que saíram do cinema há poucos meses ou poucas semanas. Então, a experiência da produção própria, essa está associada com dentro de casa, no seu tempo, no final de semana. Lembrar uma coisa agora que eu achei interessante, veio na cabeça aqui, cinema e futebol. Estava acontecendo muito ao redor do mundo transmissão de jogos de futebol direto na sala de cinema. A final da Champions League aqui em Belo Horizonte nós tivemos, entre outros jogos. E como que será que isso vai ser o impacto do cinema e futebol, hein? Porque eu acredito que o estádio, a princípio, eles vão, quando começar a abrir, vai reduzir. Será que o cinema vai poder aproveitar disso também? Ainda mais agora que alguns clubes, né, aqui no Brasil, por exemplo, já detêm o direito de transmitir o seu jogo. Então ele pode falar onde que vai ser transmitido. Não dependem mais de uma emissora. Temos um programa disso no nosso canal, hein? A medida provisória do presidente da República concedendo essa liberdade aos times. Bom, gente, a gente está num ambiente novo, está distraído. Tá bom demais. Porém... Já estamos no avançado da hora? Já estamos no avançado da hora. Então, eu vou deixar vocês fazerem uma conclusãozinha, cada um de vocês aí, pelo nosso papo, para a gente poder dar aquela despedida básica. Perfeito. Então, pessoal, obrigado aí por nos assistirem, né? Espero que vocês tenham gostado do ambiente. A gente vai trabalhar para que a gente continue fazendo deste ambiente, para que fique esse papo mais descontraído, mais informal, que eu acho que vocês gostam mais, né? Eu só queria... vamos torcer, né? Vamos torcer para que essa pandemia acabe o mais breve possível, que venha uma vacina e que as pessoas sejam imunizadas em definitivo, para que a gente volte para o que era antes, né? Para que a gente possa reviver as experiências, não só do cinema, né? Mas as experiências de ir na casa dos nossos parentes, de abraçar, de se aproximar, de sair com os amigos. Há muito tempo que a gente não sai em função da indisponibilidade de lugares para a gente ir, né? Mas o programa dos Pensadores Desorientados é uma oportunidade para a gente se encontrar e discutir assuntos relevantes e levar para vocês, tá? Até a próxima. E quando a gente fala em streaming, o YouTube é uma plataforma de streaming, nós somos, vamos dizer, não vou falar protagonistas, mas somos aí mais um produtor de conteúdo. Mais um produtor de conteúdo, mais uma fonte para vocês poderem entender. Não somos um streaming, mas somos produtores de conteúdo. Exatamente. A gente... Quem sabe no futuro a gente não faz uns ao vivo do streaming. Maravilha. Por favor, gente, se inscreva, vamos chegar aos 1.000 inscritos para a gente conseguir fazer uma live no nosso canal. Faça as palavras nos ajude aí. Eu acho que o cinema, pelo contrário, o cinema ele não morre, o cinema ele vai estar mais revigorante ainda, melhor. Salas de cinema eu acho que vai ter que se renovar, se atualizar com contexto como todo mundo vai precisar pós-pandemia, para trazer mais atração para o público e sair daquela mesmice, vamos dizer, que a gente já conhecia. Eu acho que vai ter que ter uma alteração nesse sentido, até mesmo para combater e para poder tirar as pessoas do sofá, que é onde que a gente está falando aqui do streaming, de maratona, etc. Mas eu acho que a sétima arte ela vai viver por muito tempo ainda. Eu acho que isso daí é inquestionável, mas esperamos que retorne logo, porque eu pessoalmente estou com muita saudade de assistir o cinema. Também. No mais, agradeço. Acho que a felicidade estampada no rosto de todo mundo aqui, da oportunidade da gente estar aqui. Lembrando, mais uma vez, a gente está seguindo todos os protocolos, distância, máscara, tiramos a máscara só para gravação, daqui a pouco a gente está colocando de volta. E agradecer o Estúdio Leste, a gravação para a gente no estúdio, cara. Assim como a experiência de estar no cinema, a experiência de estar aqui também é bem diferente, é muito melhor. Eu acho que o programa também vai ficar mais legal. Obrigado. Então é isso, né, gente? Como o pessoal disse, as ondas de o cinema já vai acabar, já vieram com DVD, com Blu-ray, agora com stream, mas a gente acredita que não vai acabar porque a experiência é totalmente diferente. Muito obrigado, amigos, por estarem aqui com a gente hoje, por estarem assistindo a gente. Muito obrigado, André, Igor e Gustavo, por estarem aqui comigo, também para a gente bater esse papo. E agradecendo mais uma vez ao Estúdio Leste. Sim. Gente, bye bye. Até.